Falemos de patriotismo. Imaginemos 1640 e os conjurados. Imaginemos 1765 e os colonos americanos. Imaginemos 1940 e os franceses que ouviam as palavras de Pétain após a capitulação, tudo situações muito diversas, mas com uma coisa em comum. Os portugueses, os colonos americanos, os franceses, todos ouviram as mesmas palavras. Todos ouviram os mesmos sábios conselhos. Todos escutaram apelos à razão, à realidade, ao realismo, à sensatez, à passividade, à prudência, ao respeito por quem manda, à ordem estabelecida e às regras que não podem ser quebradas. Todos também ouviram ameaças. Deixem-se estar quietos, porque as consequências serão terríveis. Não tenham veleidades, que não vão conseguir coisa nenhuma. As coisas são como são e a realidade é muito forte. E quem a contestar verá cair sobre o corpo toda a força dos poderosos. A realidade. É da realidade que vamos falar. A realidade do não há alternativa. Ou como dizem alguns neofilósofos da direita, que confundem a ignorância com desenvoltura e o tupete, da PDR, não é do PDR, da PDR, da PDI, da realidade. Que atiram à cara dos que discordam, dos que acham que há alternativas e que acham que isso é uma mera afirmação de bom senso. Isso é tudo muito bonito, dizem, muito nobre, muito solidário, mas e a realidade? A PDR? Vamos, pois, devolver-lhes a realidade com juros semelhantes aos da Grécia. Havia algo de pior do que a realidade que aqui havia em 1640, 1765 e em 1940. A realidade em 1640 eram os Filipes e Miguel Vasconcelos. Em 1765 eram os casacas vermelhas e os seus mosquetes, os barcos de Sua Majestade Jorge III e os mercenários do S. E em 1940, as tropas do Reich de 1000 anos, mais a Gestapo, a que em breve se juntaram as milícias e a polícia francesa. Em matéria de PDR, é difícil haver melhor. Os tecnocratas da Troika e os seus mandantes políticos são anjinhos comparados com estes mandatários da realidade da PDR. Mas não chegou. Não era assim tão realidade como isso. Havia, como sempre, outras realidades, as que nós fazemos pelas nossas mãos. A Duquesa de Bragança queria ser rainha pelo menos por um dia. E como nestas coisas as mulheres costumam ir à frente, disse ao seu homem para conspirar. A realidade ameaçava o Duque de separar a cabeça do resto do corpo, que era uma coisa amável, mas ele e os 40 conjurados acabaram por enviar Miguel Vasconcelos pela janela a bombar, devolver à origem a outra duquesa alemã, a Primeira República, e bem, resolveu que o 1º de dezembro tinha que ser feriado. Mas os nossos patriotas de bandeirinha à lapela acabaram com ele. Os conjurados deviam ser certamente radicais e do cinismo. Em 1765, devia dizer ao Sr. Benjamin Franklin que podia fazer uma start-up de sucesso com a sua ao John Adams, que podia ser um bom advogado de negócios em Boston, ao Sr. Hamilton, que podia ser um eficaz administrador colonial, ao Sr. Jefferson, um bom professor universitário e um scholar erudito, e ao Sr. Washington, um bom agricultor, e a cada um dos pais fundadores podiam ser apenas pais. Mas a realidade disse-lhes também no taxation without representation, e que isso era iníquo, e que o Parlamento inglês não devia mandar nos colonos americanos que não o elegiam. E o resultado é que o chá foi para o fundo do porto de Boston
e apareceram umas bandeiras amarelas com uma víbora e que diziam: não me pises. Não me pises, foi assim que foi fundado esse tenebroso país esquerdista e irreal, os Estados Unidos da América. E quanto mais perto de nós, mais a realidade é complicada. O que é que Pétain disse aos franceses? Aceitem a realidade. E a realidade é a ocupação alemã. E quais são os interesses da França? Colaborar com o ocupante, ser bom aluno da nova ordem europeia, fazer o trabalho sujo dos alemães, perseguir os judeus, executar os resistentes, combater, no fim, ao lado das SS. Era esse o seu trabalho de casa. Mas havia em França uns irrealistas criminosos, um radical esquerdista chamado de Gaulle, que foi para Londres apelar à revolta contra a realidade. Franceses tão radicais como eu, como Jean Moulin, e franceses na altura um pouco menos radicais do que eu, como os comunistas depois do fim do Pacto de Mata Soviético, começaram a trabalhar contra a realidade. E depois foi o que se viu. Lá se foi a realidade dos nossos neofilósofos, a tal da PI, da realidade, de que não há alternativa. Amigos, companheiros e camaradas, eu gosto do meu país e do meu povo, da minha língua, das nossas palavras e dos meus que as falam. Falam assim ou assim. Digam vaca ou vaca. Digam feijão verde ou vagem. Portugal é e devia ser o único sítio onde o meu voto manda. Mas alguém anda a encolher o meu voto. E o meu voto manda cada vez menos. Não gosto, não aceito e protesto. O voto americanos, também no meu país há taxation without representation. Também no meu país a realidade é feita de teias de mentiras, uma prisão invisível para o pensamento e para a ação. E também no meu país há colaboração, dictados, obediência e submissão. É por isso que o destino dos gregos não me é indiferente, bem pelo contrário. Não quero saber se o governo grego está a fazer tudo bem ou não. Não quero saber se Varoufakis é arrogante ou não. Nem verdadeiramente o meu julgamento sobre os gregos está dependente deles terem sucesso ou não. Não julgo o 31 de janeiro pelo seu falhanço. Não julgo o 16 de março pelo seu falhanço. Julgo-os pelo 5 de outubro e pelo 25 de abril. O que eu sei é que houve um governo da União Europeia que resistiu a cortar mais salários e pensões a quem já tinha visto salários e pensões cortadas. Podem falhar, mas resistir. O que eu sei é que houve um governo que quis defender o seu país de ser controlado por estrangeiros e por uma burocracia transnacional de tecnocratas pedantes que detestam a democracia e esnobam dos políticos. Os tais são os adultos que estão dentro da sala. Podem falhar, mas resistir. O que eu sei é que houve um governo que quis ser fiel às suas promessas eleitorais e não quis ser uma versão grega do Sr. Hollande ou dos socialistas, que acham que são membros suplentes do PPE. Há um país em que muita gente está disposta a comer terra sendo senhores de si próprios, em vez de comerem terra para reciclar a dívida dos bancos alemães e franceses.
O que eu sei é que há um país em que muita gente, prefere a dignidade e o patriotismo do que andar de cabeça baixa a abanar a alma aos poderosos. Podem falhar, mas resistiram. Não sei se isto é ser de direita ou de esquerda. Sei que isto é, certamente, ser um bom grego. E isso é o exemplo que nós queremos para nós sermos bons portugueses, que gostam do seu país, do seu povo e da liberdade. Perante uma realidade iníqua, há um valor moral em tentar criar outra realidade que não começa a ter. Só há uma coisa que a história mostra, é que normalmente vale a pena. Muito obrigado.